Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 8 de agosto de 2022, segunda-feira. Hoje é dia de São Domingos, presbítero, e fazemos memória dele. E o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Agostinho dizia que, através dos homens e de modo humano, Deus nos fala. E porque Deus nos fala, Deus nos procura, Deus nos busca. Deus está procurando se encontrar com a gente. Deus procura o reencontro com a sua obra-prima, que é o ser humano, a sua imagem e a semelhança. E nós fazemos o mesmo caminho, tentando acolher a palavra de Deus. E palavra é uma coisa muito frágil. Deus escolheu um meio muito frágil, que é a palavra, porque palavra às vezes é uma coisa que nem sempre nos traz uma segurança, nem sempre nos traz uma verdade, nem sempre nos traz uma certeza. E diante dessa fragilidade que é a palavra, é o meio que Deus escolheu para nos buscar. E a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus que nos foi dada, para que a gente, meditando, lendo, prestando atenção, a gente consiga, no decorrer da nossa vida, da nossa história, fazer uma caminhada de encontro com aquele que nos busca. E por isso, cada momento de oração é um momento que a gente para pedindo a Deus que nos abençoe, que ilumine, que continue acreditando e apostando em cada um de nós, continue nos querendo bem, continue buscando, continue apostando em nós. O evangelho que nós temos de Mateus, nesse capítulo 17, versículos de 22 a 27, nos traz dois momentos. O primeiro momento é Jesus novamente anunciando a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus agora não fala quem é que vai entregar, só diz que o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Esse entregar será entregue, pode ser que haverá uma traição, pode ser que haverá uma atitude de poder daqueles que vão prender a Jesus, daqueles que vão dominar a Jesus. Dá a impressão de que os homens é que têm o controle e não mais Deus. Dá a impressão de que os homens que vão mandar no Filho de Deus, os homens que vão prender, entregar, trair, a palavra pode nos levar a tudo isso. Pode ser entregar, pode ser prender, pode ser trair. Então a tradução desse termo, o Filho do Homem será entregue, ou será preso, ou será traído pelos homens. A palavra nos dá toda essa referência aí e dá a impressão às vezes de que os homens, que aqui ele não diz quem são, no outro anúncio ele diz, porque é a segunda vez que Jesus anuncia a sua paixão, dá a impressão de que os homens têm o controle.
Mas Jesus não está indo para a morte, Jesus está indo para a ressurreição. Viu? Mas para os discípulos que estão ouvindo, a ressurreição ainda é um conceito muito vago. A ressurreição ainda não é algo que se viveu, que se conhece, que se experimentou. Não havia experiência de encontro com o ressuscitado. Então o que nós temos no Evangelho? Jesus anuncia o fim da sua vida, viu? Mas lembrando sempre que a última referência é a ressurreição. E é a ressurreição e para a ressurreição que a gente caminha. Mas os discípulos ainda não têm fé para entender a ressurreição. Não conseguem isso e por isso são dominados pela tristeza. Viu? São dominados pelo sentimento de uma tristeza, de que e agora? Será que nós também vamos passar pela mesma? Será que compensa seguir esse homem que está condenado à morte? Será que vale a pena gastar a vida seguindo este homem que agora será preso e será condenado e será morto? Ele fala de uma ressurreição, mas eu não sei o que é isso. Como também a gente fala de muita coisa que a gente não sabe o que é, né? Eu não tenho experiências de milagre na minha vida, eu nunca vi, não conheço, só ouvi falar que teve milagres, mas ver uma experiência de um milagre, ver uma experiência de uma manifestação extraordinária de Deus, ver algo assim na vida que eu tenho certeza de que foi Deus que fez, essas experiências eu não tenho. A minha fé ela é muito simples, muito silenciosa e muito angustiante no sentido de que eu continuo buscando Deus sem ter certeza nenhuma se Deus realmente existe ou não. A dúvida a respeito da existência de Deus, ela é bem-vinda, porque em alguns momentos da vida eu penso um Deus que não existe. Em outros momentos eu posso pensar um Deus que pode ser que exista, mas eu não tenho segurança nenhuma. Por isso, voltando ao Evangelho, o que nós temos? Nós temos esse Jesus, e esse Jesus agora, ele é alguém que anuncia porque ele insiste nisso. Jerusalém será o dia da condenação, da entrega, da traição, da prisão, e vão matar, mas eu vou ressuscitar. A resposta e o caminho final é a ressurreição. Jesus está caminhando para a ressurreição. No segundo momento do Evangelho, agora, o primeiro está na Galileia, mas não se sabe onde da Galileia, aquela Galileia é uma região grande, está na Galileia. No segundo momento está em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que Jesus vai amaldiçoar, porque é uma cidade na qual viu muita coisa de Jesus e não acreditou, não se converteu. Cafarnaum é aquela que Jesus vai dizer, ai de vós, Cafarnaum. Se os milagres tivessem acontecido em Sodoma, ela tinha se convertido, vocês não. Vocês não prestaram atenção nos milagres e naquilo que o Filho do Homem ofereceu a vocês. Então, Cafarnaum será uma cidade amaldiçoada. E dentro de Cafarnaum, no primeiro instante, Pedro é interrogado pelos cobradores de impostos. Vosso mestre não paga impostos. E Pedro diz, paga sim. Não, vosso mestre não paga impostos do templo ou para o templo. Que templo é esse? Jerusalém estava construindo o templo de Júpiter. Não era o templo de Jerusalém. Até porque o Evangelho é construído depois do ano 70, o templo de Jerusalém não existe mais, mas existe o templo de Júpiter, o templo em Roma. Então, pagar imposto para poder construir um templo dedicado a um deus pagão, pagar imposto para sustentar o Império Romano, que oprime o povo de Deus e oprime Israel, Jerusalém, pagar imposto para manter o imperador com toda a sua estrutura. Pedro diz que sim. E no segundo momento, no encontro com Jesus, Jesus antecipa a conversa com Pedro, viu? Sem saber o que Pedro tinha conversado com cobradores de impostos. Viu? Os cobradores de impostos chamam Jesus de mestre. Mestre, e pergunta se ele paga impostos para o templo de Roma, de Júpiter. Pedro diz, paga sim. Quando Pedro entra na casa, Jesus antecipa, adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos e taxas de quem? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro diz, dos estranhos, dos outros. E por que Jesus pergunta isso? Porque
aqueles que estavam próximos ao imperador não precisavam pagar impostos. A família do imperador não pagava impostos. Aqueles que eram mais próximos dele não pagavam impostos. Isso era conhecido. O imposto era sempre do estrangeiro ou do outro, ou da nação, mas nada ligado à pessoa do imperador. Nada próximo do imperador. Então havia essa desigualdade. Roma cobrava impostos dos outros, mas daqueles ligados ao imperador, ao império, esses não pagavam impostos. E por isso Jesus pergunta, cobra-se impostos de quem? Dos filhos ou lá? E aí Jesus adianta, viu? Pedro responde, dos estranhos. Então Jesus diz, logo os filhos são livres. Os filhos de Deus são livres. Os filhos de Deus. Mas para não criar confusão, mas para não criar bagunça, mas para não criar anarquia, vamos fazer a nossa parte. E aí, por que existe esse processo milagroso que Jesus diz? Vai lá, pesca um peixe, abre a boca daquele peixe, tem uma moeda, dá essa moeda para eles, por mim e por ti. Por que essa referência e essa atitude de milagres aí? Deus, porque o imperador era considerado também como senhor da natureza. O imperador era considerado como senhor da natureza. Ele mandava não somente nos seus súditos, na sua nação, nas pessoas, mas também mandava na natureza. Jesus, com esse gesto de pega um peixe e esse peixe tem uma moeda e essa moeda você paga impostos, é uma interferência milagrosa lá, querendo dizer que, olha, Deus vai pagar o imposto para você, mas Deus que manda na natureza. É Deus que manda nesse mundo. Não é o templo de Roma, de Júpiter em Roma, que vai predominar. É Deus que oferece. É Deus, através de uma atitude, de um gesto, de um peixe que tem uma moeda na boca, que paga o imposto para Jesus e para Pedro. O que Jesus está querendo dizer não é nada em relação a impostos. A reflexão é o poder do rei e o poder do templo não são maiores do que Deus, do que o reinado de Deus. O Império Romano não é maior do que o reinado de Deus. Tanto que o reinado de Deus a gente continua falando dele até hoje. O Império Romano acabou, viu? E todos os impérios vão acabando. O americano futuramente vai acabar também, se ele não se tornar solidário, apesar que o sistema capitalista é um sistema que tem fôlego durante um tempo, viu, ainda longo, mas não é absoluto. Sempre haverá modos diferentes de se reorganizar. A democracia ainda é o melhor meio de se governar e a melhor estrutura administrativa que nós temos. Poderá haver uma melhor? Claro, nós somos criativos. Nós somos a humanidade que a gente sempre é criativo. Por isso a minha prece hoje é que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e nos fortaleça para que a gente possa tomar consciência e ter a coragem de seguir Jesus. E que sempre a certeza de que o reinado de Deus é Deus que é soberano diante da natureza, é Deus que é soberano diante da vida. Mas para isso a gente precisa ter fé, rezar e permitir que Deus faça parte da nossa vida. Um abraço e até mais.